As coisas mudam muito rápido, o tempo inteiro. E se você não compreende o jogo, você não percebe o rumo das coisas. Vamos, por exemplo, China. China está com uma crise econômica profunda, um desinvestimento, uma saída de investidores, uma crise imobiliária, uma crise financeira. Há uma crise também no meio militar. Xi Jinping está com problema com os militares, né? Ele pode, em algum momento, entender que está na hora de antecipar uma mexida no tabuleiro e invadir Taiwan. Aí as pessoas vão dizer assim, mas ele tem poder para isso? Se vocês acompanharem os vídeos que eu tenho colocado, com depoimentos no Congresso dos Estados Unidos, dizendo em que ponto a China está, de armas, inclusive antissatélites, de armas, de mísseis hipersônicos, etc. Então, ele está preparando o ambiente. O grande problema hoje do Xi Jinping é que ainda não há uma unidade interna para esse passo. Mas se ele chegar lá, ele pode vir a fazer. Professor, nessa de quem se beneficia, né, que é importante para fazer a leitura, quem se beneficia com a queda na Síria, né, eu já entendi, né, que tem um movimento ali ligado a Israel e Estados Unidos. Agora, por que agora, né, dando uma janela para que o que o senhor chama de facção da Europa, junto com o Biden, até 20 de janeiro ainda consiga provocar um tumulto? Não seria mais interessante isso acontecer posse do Trump? Como é que eu faço essa leitura? Porque, assim, da mesma forma como o senhor vem alertando, por que o Trump está ameaçando e dizendo, já dando as cartas antes de ter o poder, antes de ter a arma, antes de ter a máquina? Esses movimentos antecipados, de que forma que eu devo entender isso aí? A pergunta é muito interessante, Glauber. Veja bem, quem moveu essa peça não foi o governo Biden. Quem moveu essa peça foram os DGs do sistema de inteligência que moveram essa peça em função da facção pró-Israel. Não foi o governo Biden. O governo Biden quer se concentrar na Ucrânia. Só que o Biden já está aquele pato manco, né? Aquele cara que não manda nada, totalmente com problemas cognitivos. Na verdade, ele está cumprindo uma meta. Ele até dormiu um outro dia durante uma reunião com líderes africanos, né? Então, o que acontece? A facção DG já mexeu uma peça em função do acordo de Damasco. Fez o acordo, o Putin sabe que o Trump e a facção Estados Unidos que ganhou, né, está assumindo o poder e já fez o acordo com quem já vai ter o poder daqui a poucos dias. E o Biden praticamente está sendo considerado uma carta separada. Só que a facção europeia, que é a quem o Biden serviu, ela vai tentar atrair novamente os Estados Unidos para essa confusão. Agora, eles já estão agindo, né? O acordo de Damasco é isso. Você fica com o Oriente Médio, eu fico com a Ucrânia e com outros ali próximos à minha fronteira. Não apoie mais a OTAN, tá certo? Que eu te entrego o Oriente Médio. Trump vai sabotar a OTAN, vai deixar a OTAN na banguela. Veja bem, vou voltar a dizer, pode acontecer um evento de falsa bandeira, alguma coisa que provoque uma reversão, mas esse é o caminho natural. Então, quem se beneficia ali desse movimento que foi feito pela facção americana? Quem se beneficia é Israel. Quem se beneficia é o projeto do Oriente Médio, né? E, por outro lado, quem se beneficia? Putin. Vai resolver o problema da Ucrânia, vai resolver o problema da OTAN na fronteira dele, cada um cuida da sua vida, entendeu? Você pode observar que o Trump sempre dá uma elogiadinha no Putin, e o Putin diz, o Trump é um cara muito inteligente. Você vê que eles evitam um conflito muito forte. De vez em quando o Trump faz uma gracinha para não ficar mal, né? Dá uma criticada e tal, só para não ficar mal. Mas se você olhar mesmo, os dois... não, o Trump é muito inteligente. Não, o Putin, eu conheço o Putin há muito tempo. Pode olhar as declarações. Eles estão jogando por baixo da superfície, eles estão jogando nessa direção que eu falei. Um tem um interesse, o outro tem outro, e os dois interesses convergem nesse momento, que não convergiam com os interesses da facção europeia, que é contra a Rússia. Entende? Agora, voltando a essa questão, o que a Europa vai fazer? Alemanha, França, Inglaterra, junto à Europa inteira, não tem condição de confrontar Rússia e China. Então, o fiel da balança agora é Estados Unidos, né? Então, a partir de 20 de janeiro, se o Trump realmente apressar a agenda, nós vamos ter uma grande transformação em 2025. O problema é, Glauber, o que vai acontecer daqui até o dia 20 de janeiro.
Pois é, esse que é o meu ponto. Por que isso tudo antecipado, né? Isso aconteceu ontem, né? Dia 8 de dezembro, né? A queda foi ontem, né? Então, por que 8 de dezembro, ainda tendo aí 40 dias, um pouco mais de 40 dias, para que o tabuleiro modifique e tenha dificuldade? É porque isso é o poder real fazendo as coisas. Sim. E não necessariamente o poder quem está lá na cadeira. Exatamente. É um recado como quem diz assim, estou te mostrando quem manda aqui, não é você. Entende? Eu faço... Porque o poder real se apoia em várias organizações de intervenção. Entre elas, a comunidade de inteligência. CIA tem tropas especiais de elite para combate, etc. Eles têm muitas... E eu estou falando de uma agência conhecida, fora aquelas que não se conhecem. Essas agências de 3 letrinhas, essa sopa de letrinha, NSA, NGA, CIA, FBI, essas sopinhas, essas agências de 3 letrinhas, são as agências expostas, de 3D. Tem aquelas que não se expõem. Veja bem, Glauber, eu acho que eu já comentei aqui, vocês vão perceber isso facilmente. Se uma agência ela é secreta, ela não pode ser conhecida. Uhum. Então nenhuma dessas agências é secreta em coisa nenhuma. Senão você não poderia conhecê-la. As agências efetivamente secretas têm de 4 a 5 letras. E não operam, e são secretas. E naturalmente não conhecemos, né? E são secretas. Sim. Porque agora as pessoas estão dando mais atenção à NGA, né? Que é a National Geospace Agency. Ela é uma agência focada em imagens. Por que isso aconteceu? Porque vazaram os planos de Israel de ataque ao Irã. E quando vazaram, foi um cara da CIA, inclusive, que botou no Telegram, né? Tinha lá o carimbo da NGA. Senão, a maioria das pessoas não sabia que a NGA existia. E ela é uma agência importantíssima, porque ela é uma agência de imagens, né? Os satélites dela que batem fotos das movimentações de tropa, etc. Muito pouca gente conhecia a NGA até pouco tempo. Reza a lenda que uma vez o Obama estava... É uma lenda, né? Urbana, né? Que o Obama foi comer um hambúrguer numa lanchonete e tal, começou a conversar com um cara do lado e perguntou a ele, o que você faz na vida? O cara falou assim, não, eu sou servidor público. Trabalha onde? Na NGA. Aí o Obama ficou olhando, eu não conheço essa agência. Eu vou atrás para saber o que é essa agência. Aí, na verdade, eram 4 letras, virou 3. Ela é National Geospace Agency. Eram 4 letras. E aí as de 3 letras tá ali justamente para soltar o que é necessário para fortalecer a propaganda, né? Exatamente. Enquanto as outras vão operando. Elas que realmente operam. No invisível. Se você quer uma operação bem feita, a primeira coisa é o sigilo. Né? A primeira coisa é ninguém saber o que você faz, nem o que está sendo feito, quais são os objetivos. Dentro das agências de 3 letras, tem núcleos de agências de 4, 5 letras. E o Superchat para a nossa audiência brilhar e tocar o próximo bloco de temática aqui com o professor respondendo, por favor. Beleza. Sobre geopolítica, teve um camarada que falou lá no início do podcast sobre uma fala do Trump que ele fez em meio que dar uma vetada ali nos BRICS ali, na moeda ali, quem fosse parar de comercializar em dólar, né? Sim. Ele falou... fez essas falas, fez algumas afirmações e ele direcionou para o Brasil. Sim. Qual é o impacto que isso teria no Brasil do Lula, já que ele citou o presidente Lula, né? Sim. O que acontece foi o seguinte, ele fez uma postagem dizendo que ele tributaria em 100% os países que incentivassem a desdolarização, né? A substituição do dólar dos Estados Unidos como reserva de valor. Eu, desde o início do canal, eu disse que havia um processo que antes estava iniciando e agora tomou impulso, chamado desdolarização, que agora é um tema, um nome que se fala normalmente. Mas há 4, 5 anos atrás, quando eu comecei o canal, não se falava em desdolarização. Inimaginável, né, naquela época. E aí o próprio fato de ele colocar essa publicação, de certa forma, ele acusou um golpe, né? Porque se alguma coisa não está te ameaçando, você simplesmente não reage a ela. Você só reage a algo que realmente te traz algum risco. Então o Trump foi muito claro nisso aí, que ele tributaria, principalmente o pessoal do BRICS, né?
que viesse a estimular a desdolarização, que foi um tema importante na última reunião do BRICS em Kazan, tá certo? E ele citou o Brasil. Por quê? Porque uma coisa é a Rússia, que já está sob sanções. Outra coisa é a China. Aí ele deu uma cutucada na Índia, que é um grande parceiro comercial dos Estados Unidos, mas a Índia, ela sempre foi não alinhada. Eu, inclusive, mostro no vídeo, depois de alguns apertos que os Estados Unidos deu na Índia, o Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, dizendo o seguinte: olha, eu já vim aqui nos últimos 3 meses, já vim na Rússia 2 vezes. Isso mostra nossas ligações estreitas. Quer dizer, a Índia... Agora, o Brasil fica como nessa situação? Do BRICS, tira o S da África do Sul, porque não é original, né? Começou BRIC. Brasil, Rússia, Índia e China. Qual era o conceito inicial do grupo? Né? Países com grande território, grande população e um grande mercado e uma boa economia. Brasil, Rússia, Índia e China atendiam a isso. Depois a África do Sul, né, a África foi anexada ali para a África ter algum representante. Mas o conceito original era isso. Países que no futuro iam se destacar por ter um grande território, uma grande população, grandes riquezas minerais, um bom mercado. Dos 4, Brasil, Rússia, Índia e China, qual é o único que não tem armas? Brasil. O Brasil hoje não aguenta sustentar uma guerra contra um poder bélico mediano, quanto mais grande. Né? E os 3 potência nuclear. Potências nucleares. Então, Rússia, China e Índia são potências nucleares, potências econômicas, potências espaciais. Todos 3 mandam foguete na Lua, mandam missões à Lua, etc, etc, etc. Né? E o Brasil não é nada. O Brasil, a economia agora está caindo para fora dos 10. O Brasil não tem forças armadas praticamente agora, então a situação está caótica, né? Com essa redução dos orçamentos. O Brasil não tem condição de enfrentar um país médio, muito menos uma grande potência. O Brasil não tem... O programa espacial brasileiro foi sucateado e acabado. Então, a quem que o Trump ia direcionar a primeira ameaça? Pensa o seguinte, Glauber. Você tem esses 4 lá, Brasil, Rússia, Índia e China. Se você tiver que dar o primeiro exemplo, aquela primeira porretada para dar o exemplo, você vai dar em quem? Nos mais fracas lá. É claro. E até numa questão geográfica. Né? Exatamente. Tá em tese no seu quintal. Isso. Então é por isso que eu digo que em 2025, aquele que colocou essa pergunta, foi uma pergunta muito bem colocada. Observe como tudo leva a crer, em princípio, pela lógica do jogo, que a facção de Washington vai partir para dentro do governo brasileiro. Por quê? O que o governo brasileiro apoia? Os palestinos. A facção de Washington é pró-Israel. O que o governo brasileiro apoia em termos de política externa? Tudo aquilo que hoje os Estados Unidos não apoia. Inclusive agora, fechando um acordo com a União Europeia, né, etc., que agora é um problema para os Estados Unidos. Então tudo leva a crer que os interesses de Washington, a partir de 20 de janeiro, não serão convergentes com os interesses do atual governo brasileiro. E aí, se você tem 4 ali para bater, que estão incentivando a desdolarização, inclusive, salvo engano, o Lavrov, que é o ministro do exterior da Rússia, disse que um dos grandes incentivadores da desdolarização foi o Lula. Ainda empurrou no Lula. Então, se você tiver que bater em alguém, você vai bater em quem? No mais fraco. Ele não vai bater numa Rússia que não tem condição de bater. Não vai bater na China, não tem condição de bater. Não vai bater na Índia, que não tem condição de bater. Pega o B do BRIC ali e arrebenta ele, pronto. Entendeu? Então, tudo leva a crer, volto a dizer, você vai entender minhas falas anteriores, tudo leva a crer que 2025 vai ser um ano muito instável para o Brasil. Professor, e outra, né? Não é mais BRIC, né? Assim... Tem outros países chegando. Sim, sim. E aí, quando você olha o BRICS, né, naquela formatação, com Turquia entrando, com Irã, Arábia Saudita, tu imagina uma moeda negociada por todos esses países. Não é um bloco militar, não ameaça o poder, né, assim, armado, né, não tem força militar, nós não vamos agir, mas só economicamente você tira a força dos Estados Unidos total, porque o que vai deixar de negociar em dólar com todas essas potências juntos? O pilar da economia americana é o dólar. Por isso que o Trump publicou isso. O Trump
não fez segredo. Eu sei que se cair o dólar, a economia dos Estados Unidos cai. Né? A economia dos Estados Unidos, nós tivemos já mais de 80% do comércio das reservas feitas em dólar, hoje está 68%. Então, ele sabe que o dólar, que é uma moeda fiduciária, que é rodada a partir do nada, não tem lastro, é o pilar do poder dos Estados Unidos. Então, essa ameaça que ele fez já foi para dizer assim, olha, eu não vou aceitar ataque ao dólar americano. Só que ele não tem como coibir isso com Rússia, China e Índia. Isso. Ele vai começar a pegar os outros. Agora, o BRICS Plus, o BRICS+, o nome que se quiser dar, são 37 países que estão entrando no BRICS, já não é uma potência militar que não possa fazer frente. Porque ali você tem Rússia, China, Índia, uma Turquia que é o segundo maior exército da OTAN. Isso. A Turquia é o segundo maior exército da OTAN. Não tem nenhum exército europeu maior do que o da Turquia. Então, o BRICS Plus, o BRICS+, se ele se tornasse um bloco sólido, ele tem a maior parte das terras do mundo, são os maiores países com maior extensão territorial, os países com maior extensão de população, só a Índia e China são bilhões, os países também com a maior economia, que pode, em termos de moeda, de poder aquisitivo, é maior do que o G7, e militarmente muito forte. Então, o BRICS Plus, o BRICS+, o nome que você quiser dar, é efetivamente hoje a maior ameaça que existe à Aliança Ocidental. Por isso, a reação do Trump. Agora, o dólar só está ameaçado por essa moeda em bloco ou ele também está ameaçado pelas moedas digitais? Olha só, o que acontece hoje? Então, estamos aí com o Bitcoin batendo recorde e tal, né? Tem que olhar... Até com a participação do Trump também. Isso. Por que interessou a facção subir o Bitcoin? Vamos pensar uma coisa. Como é que se faz hoje dinheiro no crime organizado? Dinheiro físico, dinheiro espécie. Vai ver o filme lá do Pablo Escobar, quando quebraram as paredes da casa dele, estava lotado de dinheiro. Pega aquele filme Made in USA, né, em que o Tom Cruise é um piloto que traz coisas e leva, né, para a CIA, etc. Ele botava o dinheiro onde? Dentro das paredes, dentro dos armários. Mas o quê? Dinheiro em espécie. Ok? Vou repetir. Dinheiro em espécie. Sim. Se você acabar com o dinheiro em espécie, você vai lavar dinheiro como? Com digital não dá. Os CBDCs, as moedas digitais do Banco Central, você não consegue armazenar dinheiro ilícito. Porque tudo é rastreável, é auditável. Uhum. Você sabe de onde saiu, para onde foi. O que sobrou? E aonde está? E onde está? Sobrou o quê? Bitcoin. Vou voltar. Você hoje tem, no crime organizado, dinheiro sempre em espécie. Sempre em espécie. Está aí, qualquer um pode mostrar. Se o projeto é acabar com dinheiro em espécie, o que eu faço com as facções que fazem reserva e pagamento em dinheiro em espécie? Onde 60%, 70% do dinheiro impresso no mundo não é rastreável, está desaparecido. Não pode ser em CBDC, porque ele é rastreável e auditável. Vai ser lavado aonde? O Bitcoin não, né? Essas moedas, seja Bitcoin, Ethereum, etc., você não rastreia praticamente com facilidade quase nada. Mas aí, então, o poder tem interesse em ter essas moedas para poder fazer... Por enquanto, sim. Para poder fazer até as próprias negociações dele que não pode ser rastreado. Isso. Por enquanto, sim. Quando for feito checkmate global, não precisa mais. E aí a centralização do poder gera uma situação que você não precisa mais dessas moedas. Essas moedas têm um prazo de validade. Vão servir agora para fazer a transição da moeda física do crime organizado para eles. E mais na frente, quando houver o checkmate global, isso não será mais necessário, porque vai estar tudo centralizado. Professor, essa aí eu vou te pedir para explicar melhor, pode? Claro. Veja bem, você já entendeu por que o encerramento da moeda física não deixa espaço para a lavagem de dinheiro. Precisava se criar um outro canal. Seja qualquer moeda dessa, Bitcoin, Ethereum, qualquer uma. Tá. Esses não são. Tem aí dezenas de escândalos de lavagem de dinheiro com Bitcoin. O rei do Bitcoin, um monte aí.
Ok até aí? Uhum. Então tá. Se eu vou transitar para um mundo sem dinheiro físico, eu preciso criar uma alternativa para o mundo submundo. A criação dessa reserva de valor, que agora não é mais em dinheiro físico, tem que ser em alguma coisa não rastreável. Ou pelo menos de muito mais difícil rastreamento. São essas moedas. O CBDC você sabe que não tem como fazer. Vai estar tudo no sistema. Quem debitou, quem creditou, para onde foi. Né? Muito bem. Quando lá na frente, dentro do planejamento dos DGs, houver o checkmate global e no plano deles, eles centralizam, formam um governo só a nível mundial, todas as estruturas são integradas no governo mundial. E aí o Bitcoin deixa de ser interessante. Porque todo o sistema vai ser feito um jubileu de dívidas, vai ser feita uma remodelação financeira, uma mudança radical na economia, onde esse dinheiro, toda essa riqueza é integrada dentro do sistema único. E aí você não precisa mais de Bitcoin. Mas isso é mais à frente.